Olá, hoje a gente vai mergulhar assim numa campanha que tá dando o que falar, né? Qual delas? Tem tanta coisa acontecendo? Aquela do Congresso Inimigo do Povo e Congresso da Mamata, sabe? Que mira muito no presidente da Câmara, o Hugo Mota. Ah, sim. O tal bebê reborn do Lira. Essa alcunha pegou, né? Pegou. Parece um desabafo coletivo, mas será que é só isso? Vamos tentar entender melhor usando uma análise de um professor de sociologia lá da Paraíba. A ideia é ver o que tem por trás, sabe? Exato. E essa campanha, ela ganhou muita força, né? Principalmente com movimentos sociais, mídias alternativas, muitas ligadas ao governo atual, ao PT. Chegou a sair no Jornal Nacional, isso eu vi. Sim, teve bastante repercussão. E o argumento principal é bem direto, né? Dizem que o Congresso atual, bom, não representa o povo, que foca em pautas que ajudariam mais bancos, grandes empresários, o agro, setores conservadores. E a análise que a gente está usando como base, ela dá exemplos concretos disso. Coisas de 2023, 2024. Tipo o quê, por exemplo? Olha, fala da flexibilização de agrotóxicos, ataques a direitos indígenas, até restrições ao aborto legal e, uma suposta sabotagem à educação pública. Nossa, pautas bem pesadas. Pois é. A crítica é que os parlamentares, que são pagos com o nosso dinheiro, né, agiriam como lobistas. E aí entra o Centrão, Ah, o famoso Centrão. Sempre ele. que negociaria apoio por cargos, verbas, sem muito compromisso com as pautas mais coletivas, digamos assim. Mas olha que interessante, a análise também critica a própria campanha. Ela questiona: por que essa mobilização toda explodiu agora? Boa pergunta. Porque, assim, essas votações que o pessoal chama de antipopulares, elas não são de hoje, né? E a tal mamata, bom, ela já existia. O que mudou para ter essa explosão agora? É aí que a coisa fica bem interessante mesmo. A análise liga o estupim, que foi a questão do IOF. O imposto sobre operações financeiras. Isso. Liga isso com algo maior. O próprio arcabouço fiscal do governo. Aquelas regras novas para controlar gastos, sabe? Focadas no déficit zero. E que, segundo essa análise, acaba tendendo mais ao mercado financeiro, né? Tipo, garantir o pagamento dos juros da dívida pública para os rentistas. Exatamente. Então, a visão ali é que só aumentar o IOF não ia resolver a desigualdade estrutural do país. Entendi. Não ataca a raiz do problema, digamos. É. E cita também outra coisa nesse contexto, a sanção presidencial de 2024, que limitou o reajuste do salário mínimo acima da inflação até 2030. Como parte do mesmo pacote de ajuste fiscal. Isso. A leitura que a análise faz é segura para o trabalhador, mas garante o lucro para quem já tem muito, para os rentistas. Isso cria uma tensão, né? Porque se por um lado tem setores ligados ao governo empurrando a campanha contra o Congresso inimigo, Sim. por outro, a análise aponta que o mesmo governo continua aliado com esse mesmo centrão criticado. O Arthur Lira, por exemplo, ainda teria muita influência, cargos, ministérios, emendas. Ah, entendi. E aquelas práticas tipo orçamento secreto, mesmo com outro nome, continuariam rolando? É o que a análise sugere, que talvez existam acordões, sabe? Negociações a portas fechadas, enquanto a base está na rua protestando contra esses mesmos parceiros. Fica meio dúbio. Uma situação complicada. E qual seria a intenção por trás disso, segundo a análise? Bom, a análise sugere que a campanha, claro, tem seu mérito em levantar o debate sobre o Congresso e tal. Mas, Poderia também ser uma preparação já para 2026. Construir uma narrativa de ricos contra pobres, sabe? Para fortalecer uma imagem de um possível Lula 4 mais popular. contra a ameaça da extrema-direita, né? Citam até o Tarcísio de Freitas. Exato, só que aí vem a crítica. Fica difícil convencer que o Congresso é o inimigo se o governo negocia e se alia com ele. Inclusive, falam de encontros fora da agenda oficial. Isso complica a narrativa. Complica. A análise argumenta que essa falta de coerência pode acabar confundindo a base, desmobilizando, desgastando o pessoal da esquerda. O governo cede em pontos importantes para manter a tal governabilidade, mesmo que custe alguns retrocessos sociais. Então, no fim das contas, o que essa campanha toda significa para a vida das pessoas? Olha, a análise defende que, na essência, não é um ataque à democracia. É mais um grito por representatividade de verdade. É. Um questionamento sobre um legislativo que parece travar pautas populares para favorecer interesses privados, de empresas. Exatamente isso.
É um legislativo que, na visão de Concretica, barra avanços para muitos em favor de poucos. Então, resumindo essa análise que a gente discutiu, A gente tem uma campanha com potencial, sim, para mobilizar contra privilégios, mas que está dentro de um jogo político bem complexo, né? envolvendo estratégias de governo, alianças que parecem contraditórias e já com olho lá em 2026. Isso. A análise bate muito na tecla da necessidade de coerência do governo e da autonomia dos movimentos sociais, para que a luta seja por mudança real, sabe? E não só discurso para eleição. Faz sentido? E para a gente fechar, fica aquela reflexão, né? Qual? Diante dessa dinâmica toda, mobilização popular de um lado, estratégia de governo do outro e as velhas práticas políticas no meio. Sim. Como é que a sociedade pode fazer para garantir que campanhas assim, com essa energia toda, realmente levem a transformações concretas? Que não fiquem só no barulho do momento ou no cálculo eleitoral? É a pergunta de 1 milhão, né? Como transformar essa energia em mudança de verdade, duradoura, além do jogo político imediato? Fica aí pra gente pensar.